Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Adriana Santos e hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre a mentoria fechamento, né? E o que é isso, fechamento? A gente sempre, tudo bem que estamos na última semana do mês, mas a gente sempre fala que o fechamento começa no primeiro dia do mês. E eu vim falar sobre algumas coisas que envolvem o fechamento e no final a gente vai mais propriamente em algumas ações que podem potencializar o seu fechamento nessa última semana aqui do mês, tá? Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, né? A gente tem falado bastante sobre isso numa mentoria que eu faço durante a tarde com alguns líderes da nossa equipe, que é o seguinte: você é o seu próprio patrão. Então, você precisa entender que aqui você não vai ter um chefe, você não vai ter ninguém te cobrando, te empurrando, não vai ter. Então, você precisa desenvolver a habilidade de liderar a si mesmo. A gente acabou de sair do treinamento com o Mário e ele falou a respeito do tempo, principalmente para nós, mães, donas de casa, que muitas vezes trabalhamos em casa, que temos filho, comida, casa, tanta coisa para fazer. Se a gente não administrar o tempo, não fizer um planejamento da nossa rotina e realmente não entender que precisamos trabalhar por um tempo, você pode trabalhar 1, 2, 3 horas por dia, desde que você trabalhe efetivamente. E muitas vezes é melhor que você pare 2, 3 horas e trabalhe efetivamente fazendo as ações geradoras de renda, do que você achar que você trabalha o dia inteiro quando terra e, na verdade, você não está trabalhando. Porque se você está fazendo um contato, seu filho te chama, se você está fazendo um contato, lembra que tem que pôr roupa no varal e vai fazer as atividades, né? Por quê? Porque não é porque você tem muita coisa para fazer, é porque você não está organizando o seu tempo. Tá travando para todo mundo, gente? Ou é só aqui? Eu vou seguir, se por acaso continuar travando, vocês me avisam. Deixa eu ver aqui. Não, o pessoal tá falando que tá ótimo, então tá bom. Então eu vou seguir, tá? Beleza. Então, o que acontece? Se a gente não faz um planejamento da nossa rotina, a gente fica se sentindo atropelado por uma carreta, né? Obrigada, gente. Então, eu costumo falar isso, né? Você sente uma carreta passando em cima de você porque você não dá conta. Você chega no final do dia exausto e se sentindo o quê? Incompetente. Você fala, não, mas eu não estou conseguindo fazer. Aí muitas pessoas acabam desistindo de gerar uma renda extra ou até mesmo de ter um novo negócio porque elas se sentem incapazes. Então, é muito importante que você entenda que dominar o seu tempo, como o Mário falou agora, dominar a sua atenção, ter o controle do tempo e dar atenção é extremamente importante. Então, antes da gente entrar aqui em alguns assuntos que eu quero trazer, eu já vou deixar duas estratégias muito importantes para que você... Beleza, Andréia. Para que você possa dominar aí o seu tempo, a sua rotina, né? A primeira é uma lista de atividades. Então, todos os dias pela manhã, é importante você pegar uma folha de papel e escrever quais são as atividades importantes daquele dia. E nessas atividades, pode incluir questões pessoais, da casa e do trabalho. Então, eu preciso retomar o contato com a Maria. Eu preciso chamar a Joana, que eu mandei produto, né, informações de óleo para ela e não fechou. Então, colocar ali quais são as prioridades daquele dia, quais são as ações prioritárias. E vai seguindo por ali, vai eliminando, né? Então, se você parar agora para fazer um acompanhamento, você para fazer um acompanhamento. E nós que trabalhamos muitas vezes em casa e com a família, nós precisamos deixar claro para nossa família que agora é a hora de trabalhar. Então, agora eu faço aqui em casa, por exemplo, estou aqui fazendo um treinamento, né? Então, aviso minha filha, estou fazendo treinamento, não abra a porta, não fale comigo. Então, ela já sabe, não vai vir falar comigo, entende? Quando é menorzinho, às vezes acaba não respeitando, mas depois que cresce um pouco, já entende. E muitas vezes a gente precisa posicionar os nossos pais, marido, esposa, olha, agora eu estou trabalhando, tá? Então, agora por 1 hora, ou como o Mário sugeriu aqui, a técnica Pomodoro, por 30 minutos não fala comigo, eu vou trabalhar. E você vai observar que se você tirar intervalos de 30 minutos, né, fazendo efetivamente o trabalho, que são as ações geradoras de renda, o seu resultado vai ser muito diferente, tá? Outra estratégia aqui para a gente administrar o tempo é o planejamento semanal. Quem me acompanha está cansado de me ouvir falar isso, né?
mas a gente ainda tem muita gente que não faz. E uma coisa também que o Mário trouxe aqui, a respeito, né, de grandes treinamentos, é que a nossa vida, gente, ela é baseada em repetição, né? Então, um atleta, ele fica bom de fazer a mesma coisa todos os dias. Então, não tem como a gente querer ficar bom inventando coisa todo dia. Não, eu quero pensar em algo diferente, porque tudo que eu já ouvi não foi suficiente. Então, deve ter alguma. Faço isso, Adriane, tem me ajudado muito. Faço no domingo a rotina da semana. Parabéns, Cris. Então, assim, às vezes a gente fica esperando encontrar, né, o pulo do gato, a fórmula mágica do sucesso. Não, porque parece que tem alguma coisa que eu ainda não descobri. Não, você já sabe tudo, que você precisa colocar em prática, né? E muitas vezes, essa questão que a gente fala do planejamento semanal, as pessoas já ouviram, já ouviram, já ouviram, é chover no molhado. Mas o que, que acontece? Ela não aplica. E aí, se ela não aplica, ela não consegue ter produtividade, né? Então, é muito importante, sim. E algumas ferramentas nós vamos adequar a nossa rotina, ao nosso hábito e tudo mais. Outras, elas são padrão de organização e disciplina. Se a gente não tiver, a gente não dá conta, né? E muitas vezes, a gente, como a gente estava falando agora sobre estar presente, então, se eu tenho um planejamento semanal e eu vou numa consulta médica, eu estarei lá na consulta médica. Agora eu vou no supermercado, eu estarei no supermercado. A gente tem a vantagem, né, de poder trabalhar no nosso negócio, responder ali algumas pessoas pelo WhatsApp a qualquer momento. Mas até nisso nós precisamos ter cuidado, porque às vezes você está no supermercado, viu a mensagem de um cliente e resolve responder o cliente. Aí você nem responde o cliente direito, nem faz sua compra direito. Então, muitas vezes o administrar o tempo também inclui o se posicionar. Responde o cliente, diz, olha, agora eu não consigo te retornar, mas daqui 1 hora, daqui 2 horas, daí acaba não fechando a venda. Exatamente, Mário, porque eu não estou nem no mercado, nem atendendo o cliente. Então, muitas vezes, o que você tem 2 caminhos aqui, né? Não abrir a mensagem, e aí você não corre o risco de responder pela metade, ou abrir a mensagem, responder e dizer, te retorno mais tarde, te retorno daqui 1 hora, né? E não esquecer de responder, porque se já respondeu a mensagem, ela não vai estar aberta, fechada, aliás. Então, é muito importante a gente ter, e isso é hábito. Você vai fazendo ao longo do dia ali, você vai, né, dos dias, das semanas, dos anos, e você vai criando o hábito de ter rotina, de ter disciplina. E isso, gente, você pode trazer para toda a sua casa, toda a sua família. Horário de almoço, horário de limpar a casa, horário de tudo, né? É possível e a vida funciona muito melhor assim, pode apostar. Agora, para que você faça isso tudo, né? Para que você tenha um comportamento, você usa o planner, Adriana? Não, eu uso, Renata, planejamento semanal mesmo. E eu gosto do planejamento semanal por semana. Você joga no Google, pega lá, planejamento semanal. Ou você faz no Excel mesmo. A minha é planilha do Excel. Então, eu coloco de segunda a domingo, né? Que às vezes eu tenho alguns compromissos no final de semana. E coloco os horários de hora em hora, das 6 da manhã às 10 da noite, que é o horário que eu acordo. E eu coloco absolutamente tudo, o horário que eu acordo, que eu vou na academia, que eu vou fazer um momento devocional, que eu vou fazer uma leitura, tudo, tudo. E é possível, gente. Tem muitas mães, inclusive, aqui, né, já abrindo um parêntese, que dizem, eu não tenho tempo para me cuidar, eu não tenho tempo para academia, eu não tenho tempo para mim. É a administração de tempo. A gente precisa aprender a administrar o tempo e também se priorizar, porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar de ninguém, né? Então, isso também é muito importante. E se você organizar direitinho, Deus foi muito justo, deu 24 horas para todo mundo, ninguém tem 1 hora a mais, então dá para a gente administrar isso tudo, tá? Esse ano me organizei e faço. Aí, tá vendo, Tati? É isso mesmo. É se organizar, gente. Como diz o ditado, é se organizar direitinho, cada um cuida da sua vida e cuida bem pra caramba. Então, a gente consegue ter um tempo muito mais otimizado, tá? Agora, para que você se comporte como seu próprio chefe, para que você faça a lista de atividades, que você faça um planejamento semanal, né? Para que você faça isso, ó, a Tati falando que até começou a aparecer cadastro. Não aparece, né, Tati? A gente cria essa realidade agindo de forma diferente. E aí parece que está tudo acontecendo do nada, mas não, nós estamos semeando, né? E aí o que acontece? Para que você faça isso tudo, é muito importante que você tenha um motivo forte.
O que a gente observa muitas vezes é que as pessoas não agem porque ela não tem uma motivação forte. Como o Mário falou aí, ele quer ser presidente Diamond porque ele quer inspirar pessoas, porque ele quer mostrar que é possível, né, transformar a sua própria vida a partir do zero, a partir de viver sem uma estrutura, e você criar essa realidade. Então, né, quer ser um exemplo disso. E isso, e além da questão financeira, que vai trazer paz financeira, que vai trazer cuidado, né, tranquilidade ali com a família e tudo mais. Então, é importante, gente, e isso aqui também parece que é mais do mesmo, mas se a gente perguntar aqui para muita gente qual que é a sua motivação, ela não tem clareza. Porque clareza do que você busca, você responde de bate-pronto. Alguém te perguntou, você já tem a resposta para dar, entendeu? Agora, se você tem que pensar, se você tem que avaliar, você não tem clareza de qual é a sua motivação. E nós somos motivados ou pela dor ou por prazer. Então, só existe essas duas motivações, né? Então, ou eu sou motivado para ir para algum lugar ou para sair de algum lugar. Então, eu preciso ter clareza. Você quer atingir, por exemplo, o Premier, ou você quer atingir o Silver, ou você quer uma renda de 2, 3, 5 mil reais. Por quê? Para quê? Qual é a importância disso? Isso é importante você anotar, né? Primeiro, você tem clareza da sua motivação? Segundo, para que você quer aquilo? Por que você quer aquilo? Se você não atingir aquilo, o que vai acontecer? Porque muitas pessoas definem uma meta que, se ela não atingir, não vai acontecer nada. E, gente, para a gente sair da nossa zona de conforto, para a gente ir além, né? Tem algum microfone agora. Então, para a gente sair e ir além, para a gente sair dessa zona do confortável, que eu falo muitas vezes, né? Que a zona de conforto mesmo, ela não tem nada, né? Ela só faz com que a gente esteja acostumado àquela realidade. E muitas vezes a gente está acostumado por quê? Porque você a sua família, né? Muitas vezes nunca foi próspera, então você está acostumado a viver uma vida simples, ou pobre, ou mediana. Às vezes a sua família sempre teve uma condição muito boa, e aí isso para você tá tudo bem, tá tudo ok, então tudo bem. Né? Então, não tem ali nada que, sabe, aquela coisa que vem de dentro para ninguém precisar te comandar, te dirigir e te dizer, olha, você precisa falar com as pessoas hoje, você precisa ter contato novo. E aí, você vendeu o que você tinha que vender hoje? Você cadastrou a quantidade de gente que você falou que ia cadastrar esse mês? Né? Você ter algo que seja independente. Vocês me entendem, gente? Então, muitas vezes até a gente fala assim, motivação. Meu motivo é meus filhos. Tá, mas o que com seus filhos? Não, meu motivo é para eu poder ficar tempo com eles. Às vezes, quando você começa a trabalhar com o terra, o que você menos faz é ter tempo, né? Você está ali envolvida no trabalho. Então, muitas vezes, ter clareza de exatamente do que a gente está falando, quando eu falo meus filhos, quando eu falo meu marido, minha esposa, né? Meus pais, o que eu estou falando? É importante ter clareza disso, porque nos momentos em que você estiver cansado, desanimado, que você está semeando, semeando, semeando e parece que não tem colheita, né? Porque esses momentos acontecem. No momento em que você tem líderes que desistem, porque isso também acontece, as pessoas elas mudam de ideia, né? E nós trabalhamos com pessoas, então elas podem mudar de ideia. Então, nesses momentos, se a sua motivação não for forte e se você não tiver clareza do porquê você vai passar por aquilo, vai vencer, e se for necessário, vai começar de novo, vai construir de novo, vai encontrar pessoas, você vai desistir. E o problema é que você não vai desistir de doTERRA, você vai desistir do seu sonho. Você vai desistir de ter uma vida de qualidade, de ter uma vida bacana, de morar num lugar legal, de não ter problema com dinheiro, de poder fazer uma boa viagem, de pensar numa boa escola para os seus filhos. Né? É disso que você vai desistir. Então, quando eu não tenho clareza do que eu estou buscando, eu não tenho força. E se eu não tenho força, os problemas do dia a dia, né? Que como o Mário também falou, problema todo mundo tem, eles vão te derrubar. E no nosso negócio, nós temos que desenvolver a habilidade emocional também. Então, é muito importante que a gente seja constante. Sabe, tem aquelas pessoas que elas determinam uma meta no começo do mês, e aí não é o objetivo aqui, mas a gente pode fazer uma outra aula falando sobre como definir uma meta, mas
ela define uma meta muito alta. E aí, ela não atinge, porque ela não faz as ações compatíveis em quantidade com o resultado que ela quer. Quando chega no fim do mês, o que ela tem? Frustração. Porque, veja, gente, nós precisamos entender a regra dos números, porque os números, eles não mentem. Então, um exemplo, a cada 10 pessoas que você prospecta ou que você apresenta do Terra, e aí não importa se a gente está falando de óleo, negócio ou as duas coisas, você fecha um. Então, a cada 10, você fecha um. Se nesse mês você diz, esse mês eu vou cadastrar 10 pessoas, com quantas pessoas você precisa falar? Estou colocando aqui. Se você cadastra uma em cada 10 e você quer cadastrar 10, quantas pessoas você tem que apresentar? 100. Mário colocou aqui. Maravilha, Mário. 100. Beth. Então, eu preciso apresentar para 100 pessoas para cadastrar 10. Mas para eu conseguir apresentar para 100 pessoas, marcar horário com 100 pessoas, eu preciso falar com quantas? Às vezes, você precisa falar com 300 pessoas para conseguir marcar com 100, para apresentar para 100, para fechar 10. Então, se você diz, vou fechar 10 cadastros esse mês, mas você fala com uma pessoa por dia, desse por satisfeito, você cadastra 3. Então, muitas vezes, as metas, elas não são compatíveis com a realidade, elas não são compatíveis com os seus números, né? Então, com o percentual de conversão normal do mercado. E aí, você vai ter o quê? Frustração. Não vai bater a meta no fim do mês. E o que acontece com muita gente? Ela não define mais meta. Ela entra no modo, deixa a vida me levar. Porque eu defino meta, não bato meta, aí depois eu fico frustrada. Então, nem vou definir meta. Ao invés dela definir uma meta mais próxima da realidade, ela abandona o barco, né? Não, nem vou definir a meta não, porque eu nunca bato mesmo. E aí, aquela pessoa que bate ou que não bate, porque definiu uma meta muito alta, ela cai a energia. Aí chega o fechamento do mês, ela fica vibrando naquela energia ruim, aí mais um mês acabou, mais um mês eu não consegui o que eu falei que eu queria, mais um mês não sei o quê, nananana, e aí ela vai até dia 10 do mês seguinte, naquela vibe toda destruída. Quando chega dia 10 que ela vai acordar e renovar ali a energia e tal, aí falta 20 dias para o mês acabar de novo. Então, a gente precisa aprender a ser constante e a desenvolver habilidades emocionais. Esses dias, aconteceu de uma consultora nova, ela foi fazer pedido, o primeiro pedido dela depois do cadastro, e ela fez pedido repetido, né? Aí, o que aconteceu? Eu estava me oferecendo para fazer o pedido para ela, e simplesmente ela não quis. Ah, não, eu vou tentando aqui, e aí deu errado, ela ficou brava, tal, veio brava falar comigo. Falei, não, calma, não tem problema. Liga na do Terra, pede para cancelar esse pedido, que vai dar tudo certo, né? Tá bom. Aí, beleza, fez isso, ok, resolveu lá, deu tudo certo. Passado uns 30 dias, ela me manda uma mensagem, acho que era um sábado à tarde, talvez, manda mensagem. A Adriana como é que ela falou? O valor não saiu da minha fatura e eu não tenho dinheiro para pagar. Aí eu pensei, bom, calma, peraí, o que eu tenho a ver com isso, né? Eu tenho nada a ver com isso, mas tudo bem, vou ajudar ela a resolver. Aí, beleza. E é isso importante a gente entender. Ela não estava com raiva de mim, ela não estava brava comigo. Então, eu não trouxe aquilo para algo pessoal, né? Vou ajudar ela a resolver. E aí, peguei e comecei a fazer perguntas. Respirei, pensei, o que eu falo agora? Porque de sábado não dá para falar na do Terra, né, gente? E aí, eu pensei, vou pensar aqui nas perguntas. Aí, comecei a perguntar para ela. Que dia que você pediu estorno? Que dia que você recusou a mercadoria? E fui fazendo pergunta para ver o que vinha na minha mente, né? Aí ela mandou lá o print e tal. Aí eu falei, bom, pela data, fatura do cartão e tal. Eu falei, que dia que fecha a fatura do seu cartão? Aí ela falou, eu falei, bom, então já deu a data mesmo. Eu falei, faz o seguinte, quando a gente cancela um pedido, né, uma compra qualquer, principalmente na do Terra, o valor, ele não some da nossa fatura. Então, ele fica ali a compra e depois, mais para baixo, tem o crédito. Dá uma olhadinha se tem o crédito aí. Ela falou, tá aqui sim. Obrigado, viu? Tava resolvido o problema.
Ela já estava brava já com a do Terra, porque a do Terra não tinha devolvido o dinheiro. Então, muitas vezes, numa dessa, a gente se desgasta, a gente fica nervoso, a gente fica cansado, né? Ou às vezes a gente até meio que acaba sendo ríspido com a pessoa. Então, esse ser constante, ele também inclui ser constante emocionalmente, né? E aí, gente, vamos combinar aqui? Haja balance, né? De litro, por favor, quem mais gostaria que colocassem balance no serviço de saneamento de água? Já para sair tudinho lá nas torneiras com balance? Só eu que queria isso? Eu e a Paula, né, Paula? Só nós duas, assim, acho que queremos isso. Balance no sistema de saneamento da cidade. Porque todo mundo precisa do balance na vida, né? Então a gente vai lá, ó, balance. O Mário fala sempre isso. Nós temos um negócio tão incrível que até para os nossos momentos, né? Balance no ar é ótimo, hein, Paulo? Que até para os nossos momentos aí de uma energia meio baixa, ou de um estresse um pouco mais, ou que a gente precisa contar até 10, até 100, talvez. Adorei a ideia, Paulo. A gente vai de balance, né? Então, tem que colocar naquele carro que passa na rua jogando fumaça. É verdade. Banho com sabonete balance, desodorante balance. Beth, você é das minhas. Meu desodorante também é balance. A Paula trouxe para mim quando ela foi para a convenção. É isso, gente. A gente respira balance, né? Então, e a gente vai construindo ali, desenvolvendo uma habilidade emocional. E quando o Leão fala muito sobre isso, né? Sobre medir, mensurar o nosso avanço. E muitas vezes o avanço que a gente está tendo hoje é uma maturidade emocional. E tantos desses avanços que a gente vai conquistando, uma hora ele aparece no nosso VO, aparece em ponto, aparece em graduação, né? Por quê? Porque se a gente não está preparado para lidar com os desafios, a gente acaba voltando para onde a gente estava. Então, isso é muito importante, a gente fazer aí uma avaliação se eu tenho sido constante. Tem dia que não vai ser fácil, Tati. E temos óleo, né? Nesses dias cai matando nos cítricos, tangerina, bergamota. Agora a gente teve o produto do mês, clementina, né? Muito bom, muito bom. Deve chegar já já, Luciane. Eu gosto bastante deles, como eu falei, tenho porque a Paula trouxe para mim. Antes eu usava o da linha Citrus Bloom, né? Do Dia das Mães do ano passado. Então, voltando aqui, a gente precisa ser constante e também para quê, gente? Para aprender a construir relacionamentos. Então, quando a gente consegue construir relacionamentos, por exemplo, teve até um dia que eu abri uma caixinha lá no meu Instagram, e aí alguém me perguntou assim: como eu faço para chamar as pessoas do grupo do WhatsApp, tipo assim, grupo de empreendedor, né? Você está lá no grupo, tem um monte de gente no grupo, como que eu faço para convidar para uma apresentação? Eu pensei, não convida para uma apresentação. Você cria relacionamento. Então, primeiro você chama a pessoa, você pode se apresentar, dizer que você está no grupo, né? Que você gostaria de saber um pouco mais sobre o trabalho dela. Você se relaciona com a pessoa. E geralmente, quando você pergunta para alguém com que você trabalha, normalmente ela vai perguntar: e você? E aí você começou ali uma abertura do seu trabalho, né? Então, o que as pessoas querem? Elas não querem criar relações, elas não querem criar relacionamentos. E aí ela quer chegar, fazer um convite e já um cadastro, e isso não deu assim, então não funciona, né? O Matt Hall fala muito sobre isso, ele fala até em inglês, né? Eu não ouso reproduzir aqui, que o dinheiro está no acompanhamento. E é verdade. Muitas vezes você contata uma pessoa, passa uma informação sobre uma necessidade com os olhos, ou com o negócio, ou alguma coisa nesse sentido, ou os dois, né? E a pessoa não responde. E aí você também depois não chama ela. Você não responde, né? Teve um caso de uma moça, ela veio pelo meu canal do YouTube, isso acontece muito frequentemente comigo, mas esse pontualmente. Ela perguntou o preço do óleo de laranja, acho que foi de laranja, de limão, alguma coisa assim. E aí eu respondi. E foi num desses momentos onde eu estava nessa corrida, né? Eu não deveria ter respondido. E tudo que eu trago aqui são situações que eu vivi e que aí eu percebi que aquele caminho não funciona e vou ajustando, né? E aí eu respondi ela em alguma correria dessas e não finalizei a venda.
Só que eu tenho um caderno de atividades. E então, eu estou sempre voltando no caderno para ver se eu fiz todos os fechamentos e tudo mais. Eu tinha anotado o nome dela no caderno. E aí, eu falei, nossa, mandei a informação para ela, não fechei. E aí, chamei nesse dia e falei, oi, fulana, tudo bem? Estou preparando os envios de amanhã. Quer aproveitar para já colocar o seu pedido? Ela respondeu, quero. Só que, provavelmente, ela não ia me chamar. Então, se eu não tivesse feito o acompanhamento, e aí se eu não tivesse controle, disciplina, rotina, com o nome dela anotado no meu caderno, eu não teria chamado, ela não teria comprado. E isso poderia ser um cadastro de um futuro diamante, né? Então, quando a gente começa a ter essa constância nas emoções, nas ações, começa a construir relacionamentos. No livro GoPro, quem aqui ainda não leu o GoPro? Escreve para mim aqui no chat. Não li. Todo mundo leu o GoPro? Caraca, que turma boa é essa? Mari já leu? Andréia não leu. Vou mandar para você PDF. Luciane não leu. Carla não leu. Muita gente não leu. Fora os que ainda não vão responder, né? Mas tudo bem, não tem problema. Só para a gente entender. Gente, o GoPro, ele é o básico das ações. Ouvir o audiobook. Mônica também não. Gente, eu gosto mesmo de livro no papel, sabe? Sou bem a moda antiga. Então, eu gosto de livro no papel, porque eu gosto de reler, eu gosto de consultar, né? Então, eu gosto ali realmente de estar com o papel na mão mesmo. Quero marcar e tudo mais. Daniele, quero reler. E é um livro. O GoPro, ele não é um livro para você ler uma vez e não ler nunca mais. Ele é um manual, né? Então, e é um livro barato também, gente, que vale a pena. Outra coisa, como eu falei lá no começo, você é o seu próprio patrão. Então, se você não investir no seu negócio, que é você, não espere que outra pessoa invista, né? Então, ler, estudar, participar dos eventos, isso tudo faz parte de você como empreendedor, tá? E por que ler o GoPro? Porque o GoPro, ele ensina convite, ele ensina acompanhamento, ele fala a respeito do tempo, o tempo que você leva para construir um negócio, né? Quantas vezes as pessoas atingem graduações rápido e aí você vai pesquisar, ela já está trabalhando com esse modelo de negócio há 10, 15, às vezes 20 anos e encontrou uma oportunidade extraordinária como é a do Terra e explodiu. Mas ela já tinha tudo isso aqui que a gente fica falando, disciplina, rotina, entender que o acompanhamento pode levar até 6 vezes. E quando a gente fala de expor a pessoa ao produto ou negócio por 6 vezes, não quer dizer 6 meses, não quer dizer 6 semanas, não quer dizer 6 vezes. Então, por exemplo, quando eu conheci do Terra e aceitei trabalhar, eu fui exposta ao negócio do Terra 3 vezes na mesma semana. Então, o que aconteceu? A minha amiga que me convidou me chamou para ir na casa dela. Eu fui na casa dela, se eu não me engano, ela me chamou na segunda, eu fui na casa dela na terça. Alguma coisa assim. Na terça eu fui, vi os produtos, vi o modelo de negócio, já trabalhava com uma empresa nesse modelo de negócio. Eu não queria trabalhar nesse modelo de novo, né? E aí eu disse para ela, legal, mas eu não quero não. E ainda olhei os olhos e pensei, quem usa óleo? Eu nunca tinha usado óleo, sabia para que servia, né? Não tinha nem para quem perguntar, porque a gente era tudo, eles eram tudo recém-cadastrados, o Terra tinha acabado de chegar no Brasil. E aí eu peguei e falei para ela, não quero, obrigada, tchau. Aí cheguei em casa, meu ex-marido perguntou, Adriana, o que a Manu queria com você? Ela queria mostrar os olhinhos, tal, não sei o quê, e a gente já tinha alguns amigos em comuns postando no Instagram, aqueles olhinhos lá que fulano postou, Beltrano postou. Aí ele falou, e aí? Eu falei, não quero não. Aí ele falou, não, marca com ela que amanhã eu quero ir lá experimentar esses olhos. Aí no outro dia, ele até conversou com o marido dela, a gente combinou, nos encontramos, os 4, e aí ele experimentou os olhos. E como ele sempre teve muita alergia respiratória, quando inalou o peppermint, ficou chocado, né, porque conseguiu respirar. E aí ele falou, não, esse negócio é bom e tal, não sei o quê. Beleza, aí fiquei mais ou menos assim e tal. Naquela mesma semana, o Mário ia na casa dela. Se eu não me engano, era na quinta ou na sexta-feira. Sei que foi 3 vezes na mesma semana. E aí o Mário veio, apresentou um pouco mais sobre o negócio e tudo mais, e a gente decidiu arriscar, vamos dizer assim, né? Vamos começar, vamos ver o que vai dar, né?
E ali me cadastrei e comprei o kit. Então, veja, eu fui exposta ao negócio do Terra Produto 3 vezes na mesma semana. Então, muitas vezes, você vai conseguir expor a pessoa ao produto, né? Várias vezes num espaço curto de tempo. Às vezes, não. Em setembro passado, eu cadastrei uma cliente que eu acompanho ela faz 3 anos. 3 anos. Então, o que acontece? Você precisa ser a pessoa profissional que vai ser profissional no acompanhamento, tá? Então, tenha um caderno de anotações, né? O que eu faço? Eu faço um caderno com... É um caderno normal mesmo, né? Onde eu coloco o dia e com quais pessoas eu falei naquele dia. E aí eu vou anotando, eu já falei com fulano, tá. Beleza. Eu tenho bastante gente que vem do canal do YouTube, então eu vou anotando ali, porque essas pessoas elas não vão ficar numa lista de transmissão nem nada. Eu preciso chamá-las individualmente para fazer um acompanhamento, né? E aí vou fazendo esse acompanhamento, tudo. Então, por exemplo, eu comecei o caderno em agosto do ano passado. Eu posso voltar a qualquer momento lá em agosto do ano passado e ir olhando o nome de todo mundo com quem eu falei. E retomando as conversas. Por quê? Porque a gente esquece. Quem aqui já começou a falar com alguém, a pessoa estava super interessada e você esqueceu de chamar? A Renata falando que mês passado cadastrou uma pessoa que acompanha faz 3 anos. Yolanda, estava conversando com alguém interessado, esqueceu da pessoa. Acontece, gente. Acontece muito. E foi por isso que eu comecei a fazer o caderno. Porque a gente vai falando com gente, vai falando com gente, vai falando com gente. Aí tinha alguém super interessado, você largou a pessoa para trás lá, porque não, sei lá, não acompanhou, né? Então, para essa semana de fechamento, o acompanhamento é o grande X aí do seu fechamento, né? Então, outra coisa que eu faço, eu tenho talão de vendas, né? Então, para todas as pessoas que não querem se cadastrar e querem comprar um produto, experimentar o produto, eu faço um talão de vendas. Então, também, eu posso pegar o talão de vendas e ir olhando ali as pessoas, que às vezes faz tempo que eu não falo, faz tempo que não tem ali. Às vezes você fez um acompanhamento, a pessoa deixou a conversa mais ou menos fechada, né, não deu muita abertura, e você não fala mais com ela. E vai ficando o contato lá para trás, né? Então, é importante a gente ter essa disciplina, né? Por quê? Porque contato é o nosso negócio. O nosso negócio é baseado em contato, apresentação, né? É lista, convite, apresentação, acompanhamento, fechamento. Esse é o nosso negócio. Essas são as atividades geradoras de renda. Se eu faço a lista, se eu faço o convite, se eu faço a apresentação, eu não vivo sem, Renata. Adoro, adoro. Gente, eu falo para o pessoal aqui que é meu kit de trabalho, né? Então eu tenho na minha mochila, que eu carrego todo dia, o computador, que eu vou pro espaço, né? O computador, o caderno, o talão de vendas, o planejamento semanal em bloco de anotações. Então, isso está comigo o tempo todo. Se eu tiver com a mochila de trabalho, isso tudo está comigo, né? Por quê? Porque isso me ajuda a não confiar na minha memória, a não deixar dinheiro na mesa, né? Então, pode deixar? Pode deixar, só que eu consigo voltar lá e ver e não deixar mais, né? Não perder. Então, isso é muito importante, tá? Para que a gente realmente possa fazer um fechamento extraordinário. Eu tenho certeza que se você pegar, você que trabalha, que usa talão de vendas, se não usa, comece a usar. Você que usa um caderno de atividades ou uma lista de ações que você faz todo dia, uma agenda, não sei, alguma coisa. E outra coisa, o Mário falou aqui antes, né, que muitas vezes a gente destina um dia de trabalho e, na verdade, a gente trabalhou 1 hora. Quando você faz seu caderno de atividades, né, onde você escreve ali tudo que você fez naquele dia de negócio, tá, de trabalho, tudo que você fez, chega no final do dia, você começa a olhar e fala assim, gente, hoje eu trabalhei 5 horas, eu falei com 3 pessoas, caraca, tô trabalhando mal pra caramba, né? O que eu tô fazendo que eu não tô falando com mais pessoas? Eu fechei essas pessoas? Não, também não. Eu deixei a conversa aberta. Então, veja que você começa a fazer uma autoavaliação ali do teu desempenho. E saber se você ficou mais tempo criando coisas, criando post para o Instagram, criando, né? Inventando, gerenciando, olhando o VO o tempo todo como se fosse aparecer ponto ali do nada, né?
Então, muitas coisas que a gente faz tomam tempo e não geram renda nenhuma. Então, a gente precisa... Vendo borboleta é ótimo, Tati. É bem isso. Você fica viajando na maionese e o tempo vai passando, né? E não dá. A gente precisa ser produtivo. Só que, de novo, para eu ter esse ritmo de produtividade, de desempenho, de olhar onde que eu estou errando e falar, puxa vida, eu não tô sendo efetiva como eu deveria, tal, eu preciso ter um motivo forte. Porque se eu não tiver um motivo forte, nada disso vai acontecer. Eu vou deixar um dia passar, outro dia passar, o outro passar, vai passar tudo e não vai acontecer nada, tá? Então é muito importante isso. Então, nessa semana, né, para a gente caminhar aqui para o fechamento, nessa semana... antes disso, nossa, deu um grito agora, né? Para o fechamento. Sabe quando a gente apresenta para a pessoa, fala dos olhos, fala do negócio, fala do cadastro e tudo mais, e não acontece nada? E você deixa a pessoa solta? Uma coisa muito importante que a gente tem que ter clareza. Eu sei o que o balance pode fazer na vida de alguém. Eu sei. A pessoa para quem eu acabei de falar do balance, ela não sabe. O que eu passei? Uma informação só. E às vezes eu passei essa informação, uma mensagem de texto, uma imagem sem vida nenhuma. Ficou por isso. Agora vamos supor, a pessoa me chamou, perguntou um óleo ali para apoiar as emoções, tal. Eu falei do balance. Mandei uma mensagem de texto, mandei uma imagem, mandei valor. Parou. Aí eu chamo ela no outro dia, um exemplo. Oi, fulana, tudo bem? Você viu que eu te mandei as informações do balance? Ai, vi sim. Ai, tô pensando. Aí você pega um áudio. Então, olha só, o balance, ele é realmente incrível. Eu uso, percebo a diferença. Ele realmente apoia as minhas emoções. Quando eu não uso, percebo que eu estou um pouco mais irritado, um pouco mais intolerante. De usá-lo, eu muda totalmente, né? Então, assim, é um óleo que tem transformado, que tem me ajudado muito. Para todas as pessoas que eu indico, elas gostam, elas usam e realmente pode apoiar você na sua ansiedade. Quem compraria depois que eu dissesse isso? Escreve aqui para mim. Para quem eu vendia um balance agora? Ou quem ainda não usou o balance vai comprar o balance por causa dessa propaganda que eu fiz aqui agora? Muito melhor, né, Mari? Exatamente. Então, assim, eu sei o que o balance pode fazer. Eu sei que a vantagem dela de comprar... Eu levantei várias necessidades, né? Percebi ali que o kit compensa. Então, eu vou falar para ela, compra o kit, porque ele compensa. Então, assim, olha, se você somar os valores, você vai ver que compensa muito, e aí você já é membro. Ou falando do negócio, olha, doTERRA, semana acho que passada, eu fiz uma apresentação para uma menina que veio para trabalhar com doTERRA, e eu falei para ela, olha, doTERRA realmente transformou a minha vida. Eu não sei o que eu estaria fazendo, o que eu teria feito da minha vida na pandemia, se eu não estivesse trabalhando com doTERRA. Hoje, a doTERRA me proporciona ficar no período da manhã em casa. Fico só em casa? Não, mas fico em casa, né? Eu posso honrar todos os meus compromissos com o resultado que eu tenho da doTERRA. Eu paguei dívidas, eu salvei meu apartamento com doTERRA. Então, realmente, é uma ferramenta que pode transformar a sua vida. E eu tenho como te apoiar, te mentorar para que você tenha os mesmos resultados que eu tive. Se você fizer tudo que eu te orientar, você consegue. O que a pessoa fala? Não, então eu quero. Então, muitas vezes, o fechamento, a gente está falhando no fechamento porque a gente não põe vida, não põe energia, não põe crença. E quem é que tem que ter crença? Eu, não a pessoa que acabou de ouvir. Então, muitas vezes, o seu fechamento de venda, o seu fechamento de cadastro, o seu fechamento de negócio, o seu fechamento está dependendo da tua energia, do teu tom de voz, do quanto que você acredita realmente naquilo que você está falando, né? Porque só mandar uma informação, qualquer um manda. Pega no Google e manda. Agora, colocar a voz, colocar a energia, faz toda a diferença. Então, para esses dias aqui, relaciona o que falta para você atingir as suas metas, o seu poder de 3, a sua qualificação, a sua requalificação, a sua meta de cadastros do mês. Exatamente, Arlene, colocar sentimento, colocar emoção, colocar energia realmente, entendeu? Então, anota tudo que você tem aí e recupera. Pega o seu, se você não tem caderno, se você não tem nenhum controle assim de papel no computador,
pega o seu talão, né? Agora a gente tem a plataforma Terra Academy, que eu uso bastante também, a parte da lista de contatos. Então, todas essas pessoas novas, de contato novo, que vem para mim, né? Que é indicação, ou YouTube, ou Instagram e tal, elas vêm, eu não vou colocá-las numa lista de transmissão. Então, para eu não correr o risco de perder o contato, de esquecê-las, né? Além do caderno, eu tenho usado a plataforma. Então, eu coloco na plataforma, na parte da lista, os contatos novos, né? E vou acompanhando ali, vou registrando se comprou, se cadastrou, estou em acompanhamento, não respondeu. Então, eu vou colocando ali para que eu possa fazer esse acompanhamento de forma mais eficaz. Então, a plataforma Terra Academy, gente, principalmente na versão Prime, ajuda muito para você que quer ser um profissional. E eu acredito que todos vocês que estão aqui, essa segunda-feira, desde as 8h30 da noite, participando de um treinamento, você quer ser profissional. Então, invista na plataforma, invista no seu negócio. Se você fosse fazer tudo aquilo que o Mário está nos proporcionando com a plataforma, você investir uma grana, né? E a gente tem aí por R$49 por mês. É muito barato. Nada a gente faz com R$49 por mês, né? É o ingresso do cinema. Então, veja que vale a pena você olhar para você como uma empresária, um empresário, né? E ver que você tem que fazer alguns investimentos. Então, leitura de alguns livros e a plataforma é fundamental. Outra coisa, aqui já caminhando para o final, a gente vai ter a convenção, né, no dia 17, então você precisa ser seu próprio patrão. Não fica esperando ninguém falar que você tem que ir para a convenção, né? Acho que o Mário ainda tem alguns ingressos, compra os ingressos, se vira, né? A gente está falando da convenção desde o ano passado, então vê aí como que você vai fazer para ir, onde você vai ficar hospedado, né? Por quê? Porque são nos eventos que a nossa energia também muda muito. E uma outra coisa aqui é o curso Especialista em Vendas de Óleos Essenciais, que é o meu curso, né? E quando eu falo, gente, especialista em vendas de óleos, eu não estou falando de você ser um vendedor de óleo. Porém, para que você venda um kit, para que você venda um cadastro, você tem que vender o quê? Óleo, né? Porque quando a pessoa compra um kit, o que ela compra? 12 óleos. Então, se você não desenvolve a habilidade de vender um, como é que você vai vender 12, né? Então, o curso especialista em vendas é para ensinar você a desenvolver a habilidade desde o início, desde a lista, desde tudo, para que você possa chegar num ponto profissional de fazer fechamento, de fazer classe, né? De ter ali disciplina, rotina, planejamento semanal, isso tudo eu ensino lá, tem todos os arquivos, tudo para você aprender. Então, ser um especialista em vendas de óleos essenciais, você não está vendendo só óleo, você está vendendo doTERRA. Tudo que doTERRA inclui a ferramenta, a oportunidade, o negócio, as soluções e tudo o que está incluso em doTERRA de uma forma tão grandiosa e próspera, né? Eu vou encerrar a gravação aqui, e aí quem tiver dúvida e quiser me perguntar...